Fala galera, Drops da Bola chegando até você, sextou! E hoje sextou pra geral. O PA já tinha sextado, o João já sextou e a gente vai sextar daqui a pouco. Comigo hoje, a ilustre presença da Ana Nunes. Bem-vinda ao Drops, Ana. Olá pessoal, olá Bruno, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, vamos começar com seleção brasileira. Brasil e Venezuela jogaram ontem lá na Arena Pantanal. O jogo ficou 1-1. Gabriel Magalhães abriu de cabeça para o Brasil, depois de uma cobrança de escanteio, e o Belo fez um belo gol. Podemos dizer de uma bicicleta. Né? Para manter o padrão do PA aqui, foi um velotrol, porque ele classificou o gol do Hulk contra o Internacional de velotrol, e ontem foi o mesmo movimento, mas foi um belo gol, né, Ana? Foi um belo gol. Acho que foi como um título para Venezuela. Os jogadores comemoraram muito nas redes sociais, comemoraram muito depois do jogo. Acho que era algo inesperado para eles até vencer ou empatar contra a seleção brasileira. Então foi algo a se comemorar e comemorar como algo muito grande para a seleção deles, Bruno. A Venezuela, inclusive, se terminasse hoje, né, as eliminatórias, ela está em sexto lugar, ou seja, ela estaria se classificando pela primeira vez em sua história para a Copa do Mundo, sem precisar da repescagem. O Brasil, com o resultado de ontem, perdeu a liderança para a Argentina e agora volta suas atenções para o jogo contra o Uruguai. O Brasil que teve uma perda importante, que foi o Danilo, né, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, teve que ser cortado, vem o Emerson Royal no seu lugar. A seleção brasileira perde um importante nome para a nossa equipe, né? A gente tem um problema nas laterais da seleção, e que zica, né? Inclusive, a gente perdeu vários laterais. Guilherme Arana foi convocado depois de cortes também na lateral. Então, a gente perde mais um grande nome, que para mim é um dos titulares. E pode ser que em 2026 a gente tenha ele lá na lateral, pela escassez de nomes na lateral direita e esquerda que a gente tem no Brasil. Então, chega aí o Emerson Royal para fazer uma função ali que a gente tem sofrido com a escassez, Bruno. E teve no final do jogo ali, a hora que o Neymar estava entrando no túnel, a galera jogou um balde de pipoca nele. A seleção pipocou? Eu acho que não seria o termo a seleção pipocou. Eu acho que a gente está numa fase de reconstrução, de reestruturação do elenco. Então a gente vai sofrer ao longo da caminhada. É um novo ciclo, é um novo treinador, ainda muito incerto. A gente tem essa questão da vinda ou não do Ancelotti. O Diniz é um novo tipo de trabalho. Eu acho que a gente viveu 2 ciclos, 6 anos com o Tite, um time num esquema tático muito fechado, que sofria poucos gols. A gente até teve esse levantamento, eu vi algumas pessoas comentando, nossa, a gente já tomou o mesmo número de gols em 2 ciclos em casa, assim como foi com o Tite. Eu acho que a questão é analisar o contexto todo. A gente vem numa mudança de ciclo, vem numa mudança de esquema tático, e é normal a seleção brasileira sofrer. Eu acho até bom a gente sofrer no início, pra gente estar calejado, entender o futebol, se preparar, para que numa Copa do Mundo a gente não seja surpreendido com como foi nos ciclos passados. Então, acho que não é questão de focar, não. Acho que é a gente entender o contexto, que a gente está subindo as escadinhas, etc. E que vai ser algo a médio e longo prazo. Não é em 2, 3 jogos que o Diniz ou qualquer outro técnico vai resolver a casinha para algo que demanda tempo. Futebol é tempo, futebol é trabalho, demanda mais treinamento, mais trabalho. Não dá pra gente atacar assim o nosso craque, né? Vamos com todo respeito. A gente tem as nossas críticas pro Neymar fora de campo, mas a gente tem que entender que o cara tava lesionado a temporada inteira, né? Então eu acho que vale a gente ter o respeito com o atleta e também com a pessoa. A gente não pode agredir uma pessoa pelo trabalho dela, se ela desempenha bem ou mal. Eu acho que é por esse caminho. E importante relembrar, né, na linha disso que a Ana falou, a última vez que o Brasil sofreu de verdade nas eliminatórias, o Brasil voltou campeão. Em 2002. Foram 3 técnicos durante a eliminatória, 4, se você contar com o Candinho, que comandou o Brasil, inclusive contra a Venezuela. Uma vitória do Brasil por 6-0 em cima da Venezuela. Nas eliminatórias, isso foi no ano 2000, foi logo após o Luxemburgo ter caído, depois ali das Olimpíadas de Sydney. Então, naquela
Naquela ocasião, o Brasil se classificou no último jogo contra a Venezuela, né? O Luizão fez 2 gols, saiu como herói da classificação, e aí todo mundo sabe, 2002, o Brasil venceu a Copa do Mundo, ganhando os 7 jogos. Agora, o Brasil se prepara para enfrentar o Uruguai na terça-feira, lá no Estádio Centenário em Montevidéu, jogo às 9 horas da noite. E a Venezuela, na terça-feira também, enfrenta o Chile, jogo às 18 horas, horário de Brasília. Agora a gente muda um pouquinho aí de página, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem jogo. O Cruzeiro enfrenta o Cuiabá lá na Arena Pantanal, onde a seleção jogou. O pessoal criticou um pouco o gramado, mas o Cruzeiro amanhã vai enfrentar o Cuiabá, tentando afastar-se da zona de rebaixamento, e vai com novidades entre os relacionados, né, Ana? Sim, vamos aí com a volta do Matheus Pereira. Eu acho que é uma estreia dele de novo no Cruzeiro, porque ele logo que começou a jogar no Cruzeiro teve uma lesão, ficou um bom tempo longe dos gramados, e é uma expectativa muito boa para o torcedor do Cruzeiro, porque esse Matheus Pereira veio como um grande reforço da temporada, como uma promessa para mudar o meio de campo do Cruzeiro, fazer jogadas que o Cruzeiro tem sofrido muito, que é a criação, uma finalização de fora da área. Então, o cruzeirense pode ficar com uma expectativa boa para esse jogo, para o retorno do Matheus Pereira, que é um bom jogador. E tem uma grande ausência também, né? Não podia passar despercebido, que o Gilberto ficou de fora, né? Sim, o Cruzeiro tem uma relação difícil com o Gilberto nessa temporada, mas é um nome importante, né? Porque o Cruzeiro tem sofrido com a falta de atacantes, de caras finalizadores ali. A gente vai ter a falta do Bruno Rodrigues também. Então, toda ajuda é válida nesse momento. Então, mais uma falta que vai fazer falta para o Cruzeiro. E o Cruzeiro tá levando 2 jovens do Sub-20, que foi campeão mineiro ontem, bateu o Coimbra nos pênaltis. No tempo normal foi 1-0, gol do Fernando. Nos pênaltis deu Cruzeiro 4-1. Então, foram chamados do Sub-20 para esse jogo o João Pedro e o Juan Índio, nomes para o ataque, para ficarem aí como opção para o Zé Ricardo, já que o Gilberto não foi levado por opção da comissão e o Papagaio ainda não se recuperou de contusão, né, Ana? Será que o Cruzeiro, que provavelmente vai jogar sem um centroavante, sim, né? O Gilberto não foi, eu acho que o Zé Ricardo não vai queimar os meninos da base já num jogo assim com tanta pressão. Você acha que talvez a solução do Cruzeiro seja essa, jogar sem um homem de referência? Pode ser, sim. Acho que o Cruzeiro pode valorizar as peças que tem, como o Lucas Silva e o Matheus Pereira ali no meio de campo, providenciando ou investindo nessas jogadas de fora da área, finalização, que esses 2 atletas têm qualidade para fazer uma finalização de fora da área, pensar numa jogada ali no meio de campo que possa resultar numa finalização assim, mais organizada, pensando no meio de campo ali, no volume de jogo. Às vezes essa incidência muito ali no meio de campo possa fazer que umas 5 jogadas criadas pelo Cruzeiro, uma bola chega no gol e ali já é suficiente para o Cruzeiro vencer. A torcida do Cruzeiro tem que pensar que é mais importante somar os 3 pontos do que fazer uma goleada com o adversário direto, que é o Cuiabá ali. São acho que 2 pontos de diferença para Cruzeiro e Cuiabá. Então é importante o Cruzeiro pensar que seja um meio gol a 0 já é muito importante para o Cruzeiro sair com a vitória lá da Arena Pantanal. O Cruzeiro está apenas 3 pontos à frente do Vasco, que é o primeiro do Z4. E só para não falar que a gente não falou do Galo, o Galo teve 2 jogadores convocados aí para a Copa do Mundo Sub-17 na Indonésia, o goleiro Pedro Cobra e o lateral direito Vitor Gabriel Vitinho. Vitinho que já jogou com a equipe principal no Campeonato Mineiro desse ano, foi relacionado para o jogo contra o Carabobo, enfim. Então esses 2 jogadores foram convocados para a seleção Sub-17, algo que não acontecia desde 2009, quando Sidmar e João Pedro foram convocados para a Copa Sub-17. Então o Galo voltando a ter 2 jogadores na Copa do Mundo Sub-17. E
Agora sim, sextou, galera! Segunda-feira a gente volta, Ana. Muito obrigado. E volte sempre aqui no Drops. Chamar, estou à disposição. Enriquecendo o nosso programa com a sua opinião. É isso aí, galera. Você já sabe. Siga as redes sociais da Band Minas. Elas estão aí na descrição desse vídeo. Deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe com a galera. Um grande abraço e até segunda.